Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago da empresa Envé e hoje, com muito prazer, converso com Roberta Travalini, que é especialista para soluções de emissões no Brasil. Olá, Roberta! Oi, Thiago, bom dia, tudo bem? Bom dia para nós, boa tarde para vocês. A gente está aí separado apenas por um oceano, mas a gente sabe que a tecnologia deixa a gente mais perto, né? Com certeza. Roberta, para aqueles que não te conhecem, você poderia se apresentar, falar para a gente aí quem é Roberta Travalini? Eu comecei a trabalhar no Brasil fazem 12 anos. Eu sou formada em biologia, tenho pós-graduação em gestão ambiental e nesses 12 anos eu fiz bastante cursos na área de controle de emissões, principalmente na parte de material particulado. E desde então trabalho indiretamente e agora trabalho há quase 7 anos para a PCME, né? Agora em Envé, aqui diretamente. Para quem não conhece sobre a empresa PCME, sobre a Envé, poderia explicar para a gente um pouquinho sobre a história? Claro. A PCME está no Brasil nesses 12 anos, últimos 12 anos. Ela começou trabalhando com uma única distribuidora, com exclusividade. Foi aí que eu entrei na jogada, né? Eu era engenheira de aplicação nessa empresa. E só que a gente começou a crescer bastante, né? O nome PCME começou a aparecer bastante no Brasil. E depois de 6 anos, eles decidiram me contratar para trabalhar diretamente e dar o suporte aqui no Brasil. Então, a PCME é uma empresa inglesa que tem mais de 25 anos de história, mais de 30 mil sensores instalados pelo mundo em diversas aplicações e mercados. E, nos últimos anos, fez parte do Grupo Envé. Então, hoje, nós até mudamos o nome, não somos mais conhecidos como PCME, embora ainda o nome seja a marca muito forte, pelo menos aqui no Brasil, usa o nome Envé UK agora. A Envé UK tem diversos segmentos, não só a parte de material particulado, mas também para emissões, tem a parte de material particulado para processos, né, para desempenho de filtros de manga, tem a parte de controle de ambiente, a parte de softwares e os processos industriais que você sabe muito mais que eu. E a parte de SEMS, né? A gente não pode esquecer que o medidor de particulado também entra na parte de SEMS e também analisadores de gases. Para quem não conhece, né, a gente faz parte hoje do Grupo Envé e a unidade onde eu trabalho aqui é a fábrica que antes se chamava SWR Engineering, e a Roberta faz parte da empresa que se chamava PCME. Hoje todo mundo tem o mesmo nome, Envé, né? Isso. É uma transição, né, que não sei como é aí, mas no Brasil é mais bem devagar, então ainda eu me identifico, ainda falo que eu sou da PCME, Envé a PCME, aí agora que eu estou tentando falar Envé UK. A mudança de marca é muito forte, né, no mercado grande, de grande tempo, né, que a gente trabalha. Então, principalmente na engenharia, né? Sim, e os equipamentos têm o nome PCME, assim como o de vocês tem o nome SWR. Então, o cliente ainda para associar que a Envé é PCME, às vezes não entende, acha que são empresas diferentes, acha que eu sou uma empresa que representa o PCME, é confuso. Então, é isso aí. Mas aos poucos estamos conseguindo. Então vamos lá, Roberta. Agora é a sua vez de realizar a apresentação para a gente conhecer melhor as suas soluções aí para o mercado brasileiro. Ok, Thiago, obrigada. Então, como a gente estava falando, o Grupo Envé ele é compartimentado em algumas soluções, na parte de ambiente, na parte de emissões, na qual a gente tem controle de emissões de gases e controle de emissões de material particulado, na parte de processos, que a gente tem instrumentos para medição dentro dos processos industriais e também para filtros de manga, e também, não menos importante, a parte de softwares, que, na verdade, todas as soluções são integradas. Então, aí só um pouco das explicações, né, onde a gente tem controle de monitoramento ambiental, que a gente chama de ambiente, que são
estações de controle e para dentro de cidades, para estradas, para dentro de indústrias, onde monitora diversos tipos de gases e também particulados. Essa parte ela é gerenciada pelos franceses, né, pela Envea França, e eles têm uma empresa no Brasil que cuida dessa parte. Uhum. A parte de emissões, a gente tem o controle de gases, também analisadores de gases, tanto in situ quanto extrativos, para diversas aplicações, qualquer tipo de indústria que tenha uma chaminé, na verdade, precisa de um controle de gases, CO, CO2, NOx, NO, independente do tipo de gás. E a parte de SEMS também, a parte de material particulado, que já entra a minha especialidade, que é para equipamentos que são colocados na chaminé para controle de emissão de material particulado contínuo. Aqui no Brasil ainda não existe uma obrigatoriedade, no qual uma lei, vamos dizer assim, federal, uma resolução federal, que obrigue os usuários a colocarem os medidores de particulados. Porém, nós já temos em alguns estados e cidades no Brasil que obrigam a colocar o controle contínuo de material particulado, principalmente linkado a licenças de operação. Existe sim resoluções estaduais e municipais que exigem esse monitoramento de SENS para material particulado. A parte de processos, a gente tem medição de vazão, medição de nível, de umidade e outros dentro dos processos industriais, né? Não na chaminé, mas antes dos filtros, e também a parte de equipamentos para que vão dentro do filtro de manga. A gente vai falar um pouquinho dessa aplicação aqui no Brasil, que é muito bem vista. Para a área de processo, a gente contribui aqui com os equipamentos para medição de vazão mássica de sólidos, granulados, pulverizados, medição de umidade de sólidos, detecção de fluxo, detecção de nível, medição de velocidade de sólidos, e a gente integra aí também monitoramentos de filtro manga. Aqui no Brasil, como eu falei no começo, nós temos mais de 10 anos de experiência e referência em monitoramento de material particulado. Desde o ano passado, a gente vem adotando o uso de representação comercial, né? Então, eles são divididos em estados, mercados ou tipos de aplicação. A gente também trabalha com muitas revendas, mas nada exclusivo, né? A gente trabalha muito com os clientes finais. Aqui no Brasil, o que a gente percebe, o que é importante é a gente ter um bom relacionamento com o cliente, desenvolver o relacionamento com o cliente, que implica em quê? Ter um ótimo suporte técnico comercial, rápido, e ter um excelente atendimento. E isso a gente ouve muito dos nossos clientes, que a gente tem isso, esse relacionamento, esse suporte, que faz com que muitas vezes eles escolham a gente para comprar da gente. E o que tem também um bom diferencial nosso agora é a presença de um engenheiro de serviços aqui no Brasil, treinado pela Envea UK. Então, a gente tem assistência técnica no Brasil, tem peças sobressalentes, toda a parte de startup, comissionamento e treinamento é feito no Brasil. Não há mais necessidade de envio da peça daqui para a Inglaterra, da Inglaterra para ter um laboratório aqui no estado de São Paulo que consegue atender a demanda toda do Brasil. Quais os nossos principais, né, mercados, vamos dizer assim? Para emissões, a gente tem a parte de controle de emissões para atendimento dos órgãos ambientais, conforme eu estava falando. Embora não exista uma resolução federal, existe já resoluções municipais e estaduais, e muitas vezes linkam com licenças de operação a colocação de um equipamento de controle contínuo, ou exigem pelo nível de pó que está sendo jogado para a emissão, para a atmosfera, ou para atendimento de políticas internas, como ISO 14000 ou outras políticas determinadas. Às vezes a empresa é uma empresa multinacional, na qual também há uma exigência
de um controle contínuo mais fino, melhor, tá? Também a gente tem muitos usuários que instalam equipamento porque estão numa área muito populosa, então eles precisam provar que eles estão dentro de um controle efetivo, né, uma emissão adequada. Então eles podem provar que eles são os chamados bons vizinhos. Uhum. A gente tem muitos clientes na área de cimenteira, siderurgia, hoje em dia, papel celulose, fundição e baterias. Esses são hoje nossos principais mercados aqui no Brasil. Hoje, eu digo assim, nesses últimos, vamos dizer assim, 2, 3 anos. Na parte de processos, a gente trabalha basicamente a parte de material particulado da Invea UK, é performance de filtros manga, na qual a gente consegue colocar o equipamento dentro do filtro ou logo após o filtro e indicar para o usuário onde que está a manga furada. Então, isso diminui muito a manutenção, os custos de manutenção, trocas desnecessárias de manga, e hoje, o que muitos usuários fazem? Eles olham, eles usam aquele Polyseeker, que é um pó fluorescente, jogam dentro do filtro e ficam lá tentando visualizar onde que está a manga furada. Isso demanda tempo, demanda técnicos, né? Então eles ficam lá e é muito subjetivo, porque às vezes um acha que está furado, o outro acha que não. E com um controle eletrônico efetivo, a gente consegue determinar realmente que está aquela fileira 3, o compartimento 2, está com a manga furada. Então, aí ele consegue ter um procedimento mais adequado e melhor, né, mais confiável para poder tratar disso. Hoje, a gente tem já esses sistemas instalados em siderurgias, mineradoras e indústrias de fundição. E o outro mercado a gente trabalha bastante, tem trabalhado bastante, é serviço. Como a gente já tem há 12 anos, né, equipamentos aqui, a gente já tem assistência técnica acontecendo, revisão de medidores. Alguns dos nossos medidores eletrodinâmicos, eles têm um tempo, após 5, 6 anos de vida útil, a gente precisa fazer uma reforma. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, às vezes ele passa a dar algum tipo de erro, você acha que o equipamento está com algum problema. Na verdade, é que precisam trocar algumas peças, que a gente pode fazer isso tudo via Brasil. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui que a gente tem de sucesso, tá bom? Vamos lá. Um grande case de sucesso que a gente tem é aqui na Vale, que é uma grande mineradora no mundo, né? Em Vargem Grande, Minas Gerais. Essa história é bastante interessante porque lá eles tiveram um grande problema ambiental, porque o pó deles é extremamente pegajoso e uma cor intensa vermelha. Então, os vizinhos lá das cidades, embora a indústria seja afastada da cidade, mesmo assim chegava o pó nas cidades vizinhas, reclamaram com a FEPAM, que é o órgão ambiental local. Nesse meio tempo, eles perderam a licença de operação deles. Uhum. Então, para não perder a licença, eles começaram a trocar todas as mangas dos filtros, dos 2 filtros deles. Eles gastavam a cada 3 meses, mais ou menos, R$300 mil, que é muito dinheiro, né, para trocar manga, porque eles precisavam manter a emissão muito baixa, porque então são mangas especiais, né, no caso de Teflon. Eles nos procuraram e eles tinham um equipamento instalado, um antigo opacímetro, não era da nossa marca, na chaminé. Uhum. Só que o equipamento não estava indicando nada, estava indicando uma alta emissão, mas ok, aonde estava o problema? Eles têm um filtro multicompartimentado de 8 câmeras. Eles não tinham ideia onde estava o problema. O filtro aí de 8 mangas é um tamanho padrão? É muito grande? É pequeno? É um padrão médio, né? Para uma indústria médio, né? como a Vale. São 8 compartimentos. Normalmente os filtros nas indústrias médio porte é de 6 a 8 compartimentos, mas a gente tem indústrias que têm até 20, 24 compartimentos, tem filtros grandes. Então, nesses filtros aí que tem os 20 compartimentos, com certeza a indústria precisa de uma solução para detecção rápida, né? Sim, ele imagina. De onde está, porque como vai ficar procurando em 20 unidades? Assim? Para tudo, normalmente para tudo, para o processo, né? Porque não pode abrir o filtro, abrir os compartimentos com o filtro funcionando. E normalmente os filtros grandes são filtros que eles chamam de processo.
Então, eles estão no meio do processo, não tem logo depois a chaminé. Então, depois ainda vem um outro filtro, um outro processo, o pó vai para um outro local, então atrapalha ainda mais os usuários, né? Nesse caso da Vale, ele é um filtro de processo e um filtro de meio ambiente, nos dois num filtro só. Ele ainda pega esse pó e utiliza num outro processo, que é o processo de pilotização, e mesmo assim ainda tem uma chaminé depois do filtro. Então ele faz as duas funções. Pode explicar para a gente o que são essas telas aí, o que cada uma quer dizer? A gente, nesse caso, instalou um sensor que chama-se Leak Locate, o nome dele é 662, em cada um dos compartimentos, tá? Um sensor eletrodinâmico, que é um sensor que ele é colocado na saída do ar limpo do compartimento, ele vai captar a carga eletrostática do pó que estiver passando ao redor. Então, e a unidade de controle, que é aquela ali do lado do meu computador que está ali apoiado na foto, sou eu ali na foto. Ah, coisa boa, hein? Que coisa maravilhosa. Também colocou a mão na massa, hein? Foi lá trabalhar, conectou o computador não lá. fico só aqui sentada, não. A gente tem o software que é fornecido em conjunto com essa solução, tá? Não tem nenhum segredo, na verdade é uma programação. A gente vai informar o software como que são os batimentos do seu filtro, qual é o tempo entre os batimentos, quanto dura o batimento e como é a sequência de limpeza do seu filtro. Isso de cada compartimento. Então, ali na primeira tela, a gente consegue ver aqui toda a sequência de um dos compartimentos, né? Então, aqui é um compartimento só. Então, a gente consegue ver toda a sequência. No caso, não era sequencial, era 1, 7, 5, 2, vamos dizer assim, um exemplo, não me recordo de cabeça. Aí tem aí tem outro do mesmo compartimento, outro batimento, aí outro batimento. Aí a gente consegue ver que começa a formar picos, né? Depois de um tempo, o histórico começa a mostrar os picos de emissão. Todos, tá vendo que alguns são bem baixos, outros são altos? Quando tem muito pico alto, o pico alto mostra que normalmente está com algum problema na manga. Nesse caso aqui, o da Vale, ele estava bem ruim o filtro. Eles descobriram vários problemas em vários compartimentos, em várias fileiras, tá? Então, eles puderam trocar as mangas de acordo com os picos. Aqui a gente pode ver que, tá vendo? Não começa no zero a medição. Estava começando aqui bem alto a emissão, né? Então, você vê que as mangas já estavam bem desgastadas, né? Então, isso é um outro fator que ele pode demonstrar. Outro problema que ele detectou, que aqui a gente não consegue ver, mas ele detectou, é quando tem uma depressão aqui no pico, é que a válvula pode estar com algum problema elétrico ou mecânico. Lá na Vale, eles passaram a trocar as mangas depois de 1 ano e meio, depois de instalar o equipamento. Então, eles tiveram uma economia de mais de R$ 1 milhão por ano. O equipamento se pagou em menos de 1 mês de instalação. Então, a gente vê que, às vezes, a gente tem um problema de emissão alta, um problema com a licença, com os órgãos ambientais, a primeira coisa que a gente pensa é colocar um equipamento para controle lá na chaminé. Ok, é válido colocar o equipamento lá na chaminé, principalmente se você precisa atender alguma legislação e ter um controle mais efetivo. Mas aonde está o problema no filtro? Você não sabe, é muito compartimento, é muita manga. Então, com sensores localizados dentro do filtro de manga, somados a um software que você consegue te dar uma informação rápida, remota, porque você não precisa ficar aí dentro do filtro fazendo isso igual a gente, né? Que eles já estavam atuando dentro do filtro, por isso que a gente estava aqui. Você consegue ver de forma da sua sala, no ar-condicionado, que a gente fala, onde está o problema no filtro, você consegue atuar, desligar uma válvula, desligar uma fileira, programar a manutenção, trocar as mangas de forma programável, né? Hoje em dia, principalmente
por causa da pandemia, por causa da crise que se instalou no Brasil e no mundo, a economia dos recursos financeiros é muito importante. Então, um equipamento, um instrumento que te traz o resultado, te traz economia é muito importante. A Vale gostou tanto que instalou nesse primeiro filtro e depois, passados 3, 4 meses, instalou já no segundo filtro e hoje opera com os 2 filtros, observando remotamente e trocando manga só depois de 2, 3 anos. Eu fiquei pensando aqui, né, que nessas épocas aí de economia, de redução de custo, muita gente pensa, né, para que eu vou investir agora comprando mais equipamento para minha fábrica? Para que eu vou instalar um medidor aqui? Para que eu vou colocar um medidor ali? E com esse exemplo aí a gente consegue ver claramente que o cliente investiu em sua própria economia, ou seja, instalou um medidor para perceber que estava gastando demais, para economizar dinheiro. A gente fala que é um investimento, né? Não é só colocar o equipamento para atender uma norma ou uma resolução, que não deixa de ser importante também. Mas, nesse caso da Vale, eles jogaram fora o antigo opacímetro que eles tinham lá na chaminé. Eles conseguiram até reduzir a emissão, porque com o controle efetivo do filtro de manga deles, eles conseguem abaixar a emissão, porque não vai ter mais fuga de particulado, não vai ter que ficar abre e fecha compartimento desnecessariamente, isso tudo tem uma fuga, né? Então sai mais pó que o necessário. Então eles estão lá felizes e contentes com Isso é bom de ouvir. Isso é bom. com os sistemas instalados. A Vale é um cliente nosso que, embora eles tenham muito equipamento para controle de emissão de particulado, eles têm, assim, nos procuram sempre para casos assim. Eles têm bastante interesse de colocar isso em outras unidades também. Tem outros cases, né? Aqui também foi colocado um leak alert, que é um equipamento. A gente tem equipamentos que não têm unidade de controle, então ele já é um equipamento que a gente chama standalone, né? Que é um equipamento que já vem unidade de controle nele. Isso minimiza muito os custos, né? Comparado com outros equipamentos que a gente vê no mercado. Aqui a gente foi instalado também na magnesita, tanto para controle, ele pode ser utilizado, quando o filtro é único, um único compartimento, a gente pode usar o equipamento para controle de emissão e controle do filtro no mesmo equipamento. Também temos aqui a primeira foto, é no agronegócio, que a gente fez um teste com o equipamento e ligou ele junto ao sequenciador de pulsos. Então, aqui a gente mostra todo como é feita a instalação. Também estou aqui na chaminé. Ah, você está aí na foto? Sim, sou eu aqui. Opa, que legal, hein? O agronegócio é um setor aí que investe muito, né? Tem muita tecnologia no agronegócio no Brasil, né? Sim, sim. E como alguns tem muitas caldeiras, né, na parte de agronegócios, há necessidade de um controle, porque a caldeira ela pode ser biomassa, pode ser cavaco, mas pode ser também uma caldeira de óleo, né, que daí você tem um controle mais efetivo mesmo de SEMS, que era esse caso aqui. Aí, na Votorantim, que é um grande cliente nosso no Brasil, Votorantim Cimentos, eles têm equipamentos instalados em quase, acho que em todas as unidades, para controle de emissão. Não só porque o órgão ambiental exija deles isso, mas porque eles têm essa política ambiental muito forte e efetiva dentro das unidades. Isso é bem legal de ver, né? Empresa nacional investindo em produção sustentável, qualidade, preocupando com o meio ambiente. Isso é uma coisa muito legal de ver. A Votorantim tem algumas novidades que a gente está trabalhando. Esse ano a gente vai participar de algumas feiras e seminários especializados no Brasil. Poderia dar uma dica aí? Quando vai ser? Cimentos, provavelmente em outubro, de cimentos em João Pessoa. A gente vai isso, a gente vai divulgar mais para frente. E em dezembro, da fundição em Joinville. Opa! Também, como novidades, a gente está fazendo alguns estudos e provavelmente alguns testes em novos mercados que pouco foi trabalhado no Brasil, que é o caso
de eficiência de spray dryers, que são os secadores, e ciclones. Então, a gente está trabalhando com uma empresa específica que vai trabalhar esse mercado aí para a gente. Roberta, só rapidinho, Sim. como que a medição de particulado pode aumentar a eficiência de um secador, de um spray dryer? Poderia só dar uma dica para a gente? Os secadores são usados principalmente em agronegócios, né? Sim. Indústrias de alimento também. Eles secam, né, a matéria-prima que eles estão utilizando. Daí vem o nome, né? Secadores. Eles, vamos dizer assim, produzem uma grande quantidade, uma porcentagem de particulado que vai para o ciclone, depois vai para um filtro de manga ou um lavador de gás antes de ser jogado na atmosfera. Do spray dry sai esse pó diretamente para, vamos dizer assim, para um atomizador ou para algum outro processo que a indústria utilize. Se for, por exemplo, uma indústria de leite em pó, eles vão usar os secadores para secar o leite, né? E a necessidade do pó mesmo, né? Que vai ser a matéria-prima, que é o que eles vão vender para o público, né? Vamos dizer assim, explicando o que é um secador, para quem não conhece, antes de chegar aqui no ciclone e antes de ir para o filtro de manga. Se a gente colocasse, por exemplo, hoje em dia eles não têm noção o quanto que eles têm de perda desse secador. Eles sabem quanto que de pó eles estão produzindo lá para matéria-prima, mas eles não sabem quanto que está vindo aqui para o ciclone ou para o filtro de manga. Entendeu? Eles não têm esse número. A gente tem conversado muito com especialistas, empresas que vendem e fornecem os secadores e os ciclones, eles não têm noção quanto que vai aqui. Eles sabem uma porcentagem, eles sabem, ó, 20%, 30% vai para cá, mas quanto isso em quilo, quanto isso em miligramas, eles não sabem. E a ideia é colocar exatamente um equipamento após instalar os equipamentos após o spray dryer, antes e depois no ciclone, por exemplo, para ver a eficiência tanto do spray dryer quanto o ciclone está ajudando. Porque aqui o ciclone vai pegar o pó ainda e vai voltar para o processo. Entendeu? Ele não vai jogar ele fora, ele vai embora esse pó. Então, para saber o quanto de perda que a indústria está tendo. Que hoje ele só tem uma porcentagem muito pouco eficiente. Então, é por isso que eles nos procuraram, para ver quanto que eles estão perdendo, para poder criar soluções dentro da indústria para não perder tanto. E a gente pensa, é pó de leite em pó, é pó de café, pó, mas é o que eles estão vendendo, tem um custo, né, para a É o indústria, produto não é? final, né? É o produto final, não é que porque não é pó de ouro, ou pó de metal, ou pó de alguma coisa que a gente acha que é valiosa. Para a indústria, o pó de café, o pó de chocolate, é valioso, né? Então, por isso que a gente vai estar trabalhando isso e é uma solução que a gente vai, no futuro, trazer aqui no Brasil. Hoje a gente trabalha em todas as regiões, né? A gente, lógico, tem o mercado mais forte aqui em São Paulo, acho que São Paulo, Minas, Espírito Santo, Sul, né? Aqui a região sul de São Paulo, por ter uma industrialização maior, né? Uma parte mais rica, né? Vamos dizer assim, do território, a gente tem mais usuários, né? Vamos dizer assim, mais procura, mas não que no norte e nordeste a gente não tenha clientes, principalmente, por exemplo, a área de bateria, cimenteira, a gente tem bastante no Nordeste, no Norte a gente tem, no Pará, Barcarena, na região norte do Pará e sul do Pará a gente tem mineradoras, né? Então, agora a gente tem ali a parte da floresta amazônica, para quem não conhece, ainda tem bastante indústrias ali em cima. A gente tem trabalhado com a representação comercial, que são empresas e pessoas que têm trabalhado com a gente ou alguns mercados específicos ou as regiões. Então, eles fazem o contato, fazem as visitas, e se houver a necessidade, eu vou com eles nos clientes. Como eu tenho 12 anos, né, de conhecimento de mercado, muitos clientes já nos conhecem por conta de muitas viagens no passado, né, muitos contatos, então... Às vezes um usuário, por exemplo, o cliente trabalhava nos Minas, depois vai trabalhar na CSN, depois vai trabalhar
na Gerdau, então às vezes é a mesma pessoa que vai trabalhando em diversas indústrias, a gente vai conhecendo, ele vai espalhando, nos ajudando a espalhar o nosso nome pelo Brasil. Nesse tempo que a gente não pode viajar tanto, a gente sente falta, né, desse contato aí com o cliente. Para mostrar mais algumas aplicações, a gente tem aqui na Suzano, em Jacareí, no interior de São Paulo, caldeira, né, de biomassa, no qual a gente tem equipamentos lasers instalados, backscatter, que é uma tecnologia com bastante sucesso aqui no Brasil. Eles têm baixas leituras de emissões, então equipamento certificado para medir de 0 a 15, por exemplo, dependendo do modelo, de 0 a 7,5. Então ele é bem eficiente para baixas emissões. Ele fica para fora, né? Ele não é um equipamento que fica como o eletrodinâmico, que é uma haste que fica dentro da chaminé. Então, quando o equipamento não intrusivo, né, que a gente fala, ele sofre bem menos que o equipamento que está dentro da chaminé, que não sofre com os gases, com corrosão, nada disso. Então, é um equipamento que tem tido bastante aceito aqui no mercado brasileiro, que é o laser backscatter. Esse outro equipamento, para quem não conhece, é um equipamento extrativo que nós temos para colocar após lavadores de gases. Porque o que acontece? Quando você tem um lavador de gás, ele produz as gotas de água, né? Para poder lavar literalmente os gases, produz gotas de água. Parece um chuveiro dentro da chaminé. Então, quando o gás sai com gotículas de água. Qualquer tecnologia e produto in situ que você colocasse lá, ou óptico, ou laser, ou eletrodinâmico, ele leria a gota de água como se fosse o particulado. Então, para isso, a Envei UK, né, a PCME, lançou um equipamento que é o QAL182WS, que é um equipamento extrativo. É exatamente esse que tem instalado já algumas unidades aqui no Brasil, como lá na Suzano. Ele foi colocado numa aplicação de lodo também lá e de biomassa também, de caldeira de biomassa. Ele retira a amostra da chaminé em modo contínuo. Ele tem 2 aquecedores aqui no alto. Ele seca a amostra. Aí aqui a gente tem um medidor laser, o frontal. Ele aí tem a leitura, que ele é muito eficiente, a resolução dele é muito boa. A amostra volta para a chaminé e a leitura é feita na unidade de controle, que envia para o PLC ou para o computador do cliente. Então, ele é um equipamento, embora a gente fale que é um extrativo, não é como o dos gases, que ele vai para uma cabine para ser tratado. É tudo em loco. Isso aqui fica tudo lá na chaminé. Cimenteiras, né? Que a gente tem bastante cimenteiras, mas a gente coloca Votorantim, também forno de cal. A gente também tem os equipamentos backscatter, tá? Que são esses aqui, junto com a unidade de controle. Ele pode ou não vir com unidade de controle. A gente tem modelos que têm unidade de controle e que não tenha. Às vezes o usuário prefere porque você pode fazer isso diretamente, remotamente de um computador ou aqui no equipamento. Você não precisa necessariamente ter unidade de controle, o que minimiza muitos custos. E uma coisa interessante que nos difere também dos nossos concorrentes é que a gente tem unidades de controle que suportam até 32 sensores. Então, você não precisa ter uma unidade de controle para cada sensor dentro da planta. Você pode ter diversos sensores e uma única unidade de controle. E a unidade de controle fala em português igual a gente. Opa, coisa bacana. Embora os equipamentos sejam ingleses, eles falam tudo em português. Aprenderam rapidinho, hein? Opa! No forno também, em cimenteiras, também a gente tem o uso dos equipamentos lasers, que esse aqui é o QL260, equipamento laser. Aqui no até um exemplo de uma startup feito pelo nosso engenheiro Samir. E aqui algo bastante importante que a gente tem que divulgar, a gente tem um laboratório no estado de São Paulo, tá? Que tem peças no Brasil, tem todas as ferramentas necessárias para tanto o nosso engenheiro Samir ir na indústria realizar o serviço, tanto quanto mandar os equipamentos e ele realizar isso no laboratório.
tá? Todas as peças são creditadas pela Envea UK. Ele foi treinado lá na Envea UK. Quando há necessidade, vem algum engenheiro para cá, mas ele é muito bom tecnicamente e tem resolvido todos os nossos pendências e dificuldades aqui no Brasil. E tem já alguma história que ter o serviço no Brasil fez a diferença? De ganho de tempo, Sim, reação? sim, isso. Sim, por exemplo, a própria Suzano, quando fechou os pacotes com a gente, é um diferencial ter o assistência técnica no Brasil. Hoje as grandes indústrias procuram isso, né? Porque não adianta a gente fornecer os equipamentos e ter que vir, por exemplo, alguém da Inglaterra para fazer o startup, um comissionamento, enviar, por exemplo, você quebra o equipamento, dá um pane no equipamento. É difícil acontecer. Vou te falar que o Samir, às vezes eu tenho que dar serviço para ele, Uhum. que é difícil quebrar muitos equipamentos. Mas o equipamento teria que ser enviado para a Inglaterra para poder fazer um teste para ver o que estava acontecendo. Não, aqui o Samir já montou aqui a bancada dele, como você pode ver, em qual ele testa todos os equipamentos aqui, lógico, com o suporte da Inglaterra que for necessário. Então, isso uma grande diferencial que a gente pode oferecer nos nossos pacotes de fornecimento de solução no Brasil. Eu gostaria de deixar o meu contato, quem quiser, tiver dúvidas, já tiver o nosso equipamento, precisar de serviço ou tiver alguma aplicação, quiser conversar, meu telefone é 19, né, no Brasil, 19 999 22 4959 e o e-mail r.travaglini, tá aí meu sobrenome para copiar, @envea.global. E obrigada pela oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho aqui no Brasil. Então tá bom, Roberta, muito obrigado pelo seu tempo aí, por dividir com a gente essas histórias de sucesso. Novidades bacanas estão por vir aí até o final do ano, tem muita coisa, tem evento, saber que no Brasil tem assistência técnica para os produtos. Foi um prazer muito grande falar com você, viu? O prazer foi nosso, a gente fica feliz em poder divulgar a nossa experiência aqui e contar sempre com a parceria de vocês, não só na Alemanha, na França e o suporte lá da Inglaterra. Pode, Muito obrigada. pode ter certeza, pode ter certeza. Vamos sim. Em breve a gente está novamente junto, vai poder conversar bastante, tomar um café, visitar novas aplicações, vai ser muito bom. Muito obrigado aí novamente e obrigado você por ter assistido esse vídeo, viu? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que também têm curiosidade para conhecer soluções para medição de emissões, redução de custo, eficiência energética e medição de gases e sólidos. Então, nos vemos na próxima com mais soluções de medições industriais. Tchau, tchau!